Vamos lá então? Vamos lá, meditar nessa palavra. Nós estamos usando como guia o livro do Êxodo, mas hoje, para falar desse negócio de relacionamento, de guerra espiritual, de batalha, de oração, eu quero pensar em algumas coisas com você. Primeiro, eu quero ler um texto de Lucas capítulo 11, tá? E eu vou ler do 21 em diante. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e o vencendo, tira-lhe toda a sua armadura, em que confiava, e reparte os seus despojos. Amém? Só até aqui. O texto que nós lemos, e Jesus está fazendo uma analogia entre ele e Satanás, e o valente é Satanás, e o mais valente do que o valente é Jesus, percebe que a armadura do valente não valeu de nada, porque de fato, o que vai te fazer um vitorioso ou uma vitoriosa não é a armadura, a suposta armadura espiritual que nós decidimos usar, tá? E aí eu tenho algo para te confrontar, talvez. Por quê? Nós lemos muito a respeito de Efésios capítulo 6 do 10 em diante. E a gente está sempre falando, tomai, pois, toda a armadura de Deus. Só que tem um problema. O apóstolo Paulo, a partir do capítulo 4, 5 e o início do 6, ele começa a falar do tipo de gente que veste essa armadura. Por exemplo, quando a gente vai ler o capítulo 4, versículo 24, ele vai dizer assim: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então no capítulo 4, que a gente acompanhou um pouco ontem em um texto hoje, Paulo está falando a respeito de quem veste essa armadura do capítulo 6. E aí, um dos detalhes que ele dá sobre essa pessoa é que essa pessoa se revestiu de um novo homem, tá? Uma nova criatura, tá bom? E essa nova criatura, ela é baseada em verdadeira justiça e santidade. Quando chega o capítulo 5, Paulo vai dar mais características a respeito dessa pessoa que está entrando no mundo espiritual para guerrear, dessa pessoa que diz que está em batalha espiritual, dessa pessoa que diz que está tomando posse da armadura de Deus. E por que eu preciso enfatizar isso? Porque Saul tinha uma armadura, mas Saul tirou a própria vida. Significa que a armadura de Saul não foi suficiente para proteger ele dele mesmo. Golias também vestia uma armadura, mas a armadura de Golias não foi suficiente para protegê-lo da única pedra que foi direcionada a ele pelo Espírito. Acabe também tinha uma armadura, e essa armadura de Acabe não foi suficiente para protegê-lo de uma flecha supostamente perdida, sem alvo, que arremessaram. Por quê? Aquela flecha estava endereçada a Acabe. O guerreiro, o flecheiro, mirou para o alto e ela literalmente atravessou a armadura de Acabe. O que eu quero enfatizar aqui? Não adianta você se envolver com os religiosos e dizer que está em batalha de oração. Não adianta você assistir o Quarto de Guerra. Não adianta você se envolver com armas espirituais se quem está fazendo uso dessas armas espirituais não se encaixa, não se enquadra. Porque a armadura de Deus é suficiente, mas a armadura de Deus não veste qualquer pessoa.
Paulo vai dizer que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus. Significa que eu preciso estar em Deus para que a minha oração seja uma oração poderosa, porque o nosso evangelho não é um evangelho de palavras, o nosso evangelho não é um evangelho de eloquência. Se você tem dificuldade em falar, não fique preocupado, irmão, irmã, não fique preocupada, porque o nosso evangelho não é um evangelho de palavras bonitas, não é um evangelho. O apóstolo Paulo vai dizer a determinada igreja, acho que é a de Corinto, se eu não estou enganado, eu vim até vocês, não foi com palavras humanas, eu não mostrei a vocês um evangelho filosófico, cheio de firulas, cheio de palavras. O evangelho que eu apresentei a vocês foi um evangelho de poder. Então, antes de vestir a armadura, você precisa estar enquadrado nesse ambiente. O Paulo vai dizer, vamos fazer aqui uma visão panorâmica do capítulo 5. O que Paulo está dizendo em Efésios capítulo 5 dessas pessoas que vestem essa armadura? Essas pessoas são imitadoras de Deus, essas pessoas andam em amor, essas pessoas são filhos da luz, essas pessoas andam como gente sábia. Essas pessoas condenam as obras das trevas, mas elas não condenam as obras das trevas com julgamentos, com palavras. Elas condenam as obras das trevas com a luz. E o sentido da palavra aqui é como? Com a luz que está em você. É o seu comportamento que vai denunciar o comportamento errado do outro. Essas pessoas se enchem do Espírito. Paulo vai falar a respeito dessas mulheres, e aí ele é mais específico. Essas mulheres que usam essa armadura são submissas a seus maridos, e esses homens que usam essa armadura são homens que amam e honram suas esposas. Ele entra no capítulo 6 e ele continua falando a respeito dessas pessoas que usam essa armadura. Aí ele vai falar dos filhos. Esses filhos que usam essa armadura são filhos obedientes a seus pais e que honram seus pais. Os pais são aqueles que não irritam os filhos, que são agradáveis aos filhos. Aos servos ele vai dizer, os servos são obedientes. E aos senhores ele também tem uma palavra, os senhores são bondosos de coração. Não basta você por aí sair dizendo que está usando a armadura. Se por debaixo dessa armadura tem alguém apodrecido, tem alguém morto, tem alguém que não recebeu o amor de Deus. Não adianta falar que você está tomando posse das armas de Deus, se por trás dessas armas tem alguém que não reconhece Deus como Senhor. A modernidade trouxe diagnósticos muito sombrios para a alma do homem, não é? Ela trouxe diagnósticos que desencadearam uma série de problemas relacionados à identidade. A modernidade trouxe isso. A modernidade trouxe a depressão, trouxe a ansiedade, trouxe uma frustração acentuada, trouxe problemas de autoafirmação e a gente se perdeu dentro de nós mesmos. Antes de Deus te dar uma armadura, Ele quer restaurar a sua identidade nele. Ele quer te reafirmar como filho, como filha. Ele quer retirar de você as inseguranças que ficam o tempo todo como um vulcão dentro de você, que a qualquer momento vai entrar em erupção. Antes de Deus te dar uma arma em tuas mãos, Ele quer te fazer madura, porque você ter uma arma e não ter maturidade, ao invés de você salvar pessoas, você vai matar pessoas, e não é isso que Deus quer. Deus te chamou para produzir vida, para gerar vida, para dar vida. Moisés era um grande líder escolhido por Deus, mas um dia, sem maturidade nenhuma, ele foi tentar resolver um problema e ao invés dele dar vida para aquelas pessoas, ele matou um egípcio. Era líder? Era.
Tinha chamado? Tinha, mas não tinha maturidade. E porque não tinha maturidade, ao invés de salvar, matou. Você quer ver outro problema, às vezes, que é recorrente, nosso, meu e seu? Muitas vezes, e a gente vai falar principalmente de pessoas que se escondem atrás da religião, muitas vezes a gente quer corrigir uma vida danificada. Vou dizer de novo. O nosso maior erro, às vezes, é que a gente quer corrigir uma vida danificada com a religiosidade. A gente quer corrigir uma vida danificada, frustrada, com o serviço da casa de Deus. Não, a gente não quer corrigir ela com Jesus, é diferente. A gente não quer encontrar uma identidade em Cristo. Por quê? Encontrar uma identidade em Cristo dá trabalho. Envolve tudo isso que a gente tem falado esses dias. A gente quer corrigir os danos da nossa vida, tapar os buracos da nossa vida com o ministério disso, com o ministério daquilo, com o chamado disso, com o chamado daquilo outro, que se envolver em obra, se envolver em trabalho. E não é isso que Deus quer. Antes de Deus te dar uma ferramenta, Ele quer curar você. Ele quer curar as tuas feridas, Ele quer curar a tua alma, Ele quer fazer você entender quem você é nele, quem é você em si mesmo. Ele quer fazer você entender as pessoas à sua volta. Para de corrigir os danos da tua vida, não apenas na religiosidade. Eu vou amplificar aqui, porque a gente fica o tempo todo buscando alívio para corrigir as partes quebradas da nossa vida. E aí a gente quer se apoiar em relacionamentos, a gente quer se apoiar em trabalho, a gente quer se apoiar em pessoas. Ei, Jesus tem que fazer isso por você. Não é o seu namorado novo ou a namorada nova, não é o trabalho novo ou a trabalha ou trabalho, o cargo novo. Não. A gente precisa entender isso. Queremos consertar a nossa vida danificada através da comida, através de se vestir, através da imagem que a gente quer passar para os outros. Não. Jesus tem uma nova identidade para você. Jesus tem cura para você. Jesus tem restauração para você, mas você precisa trazer Ele para o teu secreto e dizer: Senhor, se torne o Deus do meu secreto. A gente vive numa sociedade, e tem um cara aqui, o George Swinock, ele diz uma frase assim, ó: o homem é uma criatura influenciada mais por padrões do que por preceitos, por estatutos. A gente se deixa mais influenciar pelo padrão da sociedade, aquilo que a sociedade impõe, do que por aquilo que a palavra diz a nós, do que por aquilo que o Evangelho diz a nós, do que por aquilo que Jesus está dizendo a nós. A gente vive cercado de influências o tempo todo. Comida, bebida, roupa, estilo de cabelo. A gente está o tempo todo sendo influenciado pelos padrões que nos cercam. E Jesus está dizendo assim: olha, aqueles que têm o meu mandamento e guarda, pratica, esses são aqueles que me amam. E quem ama Jesus recebe o amor dele. E quem recebe o amor de Deus é visitado interiormente. E João vai dizer que o amor de Deus lança fora todo medo. Antes de nós buscarmos essa armadura, antes de nós sairmos ao socorro de alguém, nós precisamos entender quem nós somos. Aconselho você a ler a carta aos Efésios vagarosamente. Pega uma NVI, tradução internacional, a nova tradução internacional, uma tradução assim, muito simples de se entender. Leia 1, 2, 3, 4, até a palavra entrar em você e você entender quem é você, quem é Deus, o que Deus quer de você. E aí você vai tomar posse da armadura de Deus e você vai vencer batalhas espirituais com certeza. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por nossas vidas. Muito obrigado por essa palavra. Eu quero abençoar esse meu irmão, essa minha irmã,
que nos acompanha, Senhor, por esses dias. Eu não sei onde ele está agora, eu não sei onde ela está, eu não sei como ele e ela estão se sentindo. Eu não sei quais são as inseguranças, os medos. Eu não sei qual é o guerreiro por detrás dessa armadura, Pai. Talvez muitos de nós estamos como Naamã, vencia batalhas fora de casa, mas quando chegava em casa, que ele se despia da armadura, tudo que ele via era lepra, Senhor. Talvez muitos de nós estamos assim. Quando nos olhamos, o que vemos é a lepra, é a fragilidade, é a vulnerabilidade, é a vergonha, é o medo. Mas que essa palavra, Senhor, possa nos curar, nos restaurar. E assim, Senhor, nós continuaremos glorificando o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Receba a vida aí na tua casa, em nome de Jesus. Essa palavra falou com você? Compartilha ela aí. Compartilha nas tuas redes sociais, compartilhe no teu WhatsApp, compartilhe. Se ela falou contigo, compartilha aí com pessoas, porque Deus quer abençoar a sua vida em sabedoria, cada dia mais. Grande beijo no seu coração, te espero amanhã. Amanhã nós estaremos aqui falando mais sobre esse negócio de intimidade, de relacionamento com Deus. E eu espero continuar sendo um canal de bênção para a tua vida. Fica na paz e tenha aí uma ótima noite. E não esquece, amanhã estamos juntos novamente. Deus abençoe.